Olá, estudantes! Vamos a mais uma correção das nossas atividades não presenciais. Essa é a nossa 8ª atividade, contando com a interdisciplinar e a prova, que inclusive essa vai ser a nossa última atividade, como eu já havia falado antes. Eu vou fazer a correção de forma detalhada para ver se vocês conseguem relembrar alguma coisa ou fixa mais esses conceitos que foram apresentados para vocês. Façam a correção para fazer alguns acertos se for necessário, ok? Então vamos começar a nossa correção. O que nós tínhamos lá na questão de número 1? A área da figura com formato de estrela abaixo é igual à soma das áreas de quantos quadradinhos do quadriculado. Então você tem uma figura que está em cima de uma malha quadriculada e você tem que descobrir quantos desses quadradinhos aqui cabem dentro dessa figura. E aí é uma coisa assim bem lógico a se fazer, é tentar contar. Mas para contar isso daqui, eu vou ter que fazer alguns desenhos aqui no meio para facilitar essa nossa contagem, ok? Então eu vou pegar desse ponto aqui e vou riscar até aqui, para fazer uma divisão. Ao fazer isso, aqui nós temos um triângulo. O triângulo é fácil para calcular a área. É base vezes altura dividido para 2. Então aqui eu tenho 2 unidades. 2 unidades para a altura, porque aqui é um ângulo reto. Então se eu quiser calcular a área deste triângulo em específico, eu faço o quê? 2 vezes 2 e divide para 2, porque o triângulo é a metade da área de um retângulo. Farei a mesma coisa, analogamente, com os outros pedaços que são congruentes. Então esse triângulo é congruente a este, esse daqui também é congruente a este, né? E este é congruente a este. Então já posso concluir nesses 4 aqui, que 2 vezes 2 é 4, dividido por 2, aí eu vou chegar a 2. Então esse daqui também tem 2 quadradinhos, esse daqui tem 2 e esse daqui tem 2. E aí agora eu vou tentar aqui no meio fazer mais alguma divisão. Esse daqui é a metade, né, de um quadrado. Então eu vou separá-lo aqui. Então aqui eu tenho a metade de um quadrado. Aqui é onde eu coloquei aqui. Então eu vou colocar aqui 0,5, né, quadrados. Ou seja, meio quadrado. Analogamente, eu posso fazer a mesma coisa com esses outros pedacinhos aqui. Então aqui também eu tenho meio, né? Meio quadrado. Lá embaixo eu faço o mesmo procedimento. Aqui nós temos também 0,5, né? Que é meio quadrado. E aqui também nós teremos 0,5. Agora faltou o meio. Só que o meio, vocês puderam ver que só tem quadrados. Então basta contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então no meio aqui eu tenho 12 quadrados. Logo, quantos quadradinhos tem? É só somar todos os valores e as quantidades que eu descobri. Então você tem 12, meio mais meio dá 1. Então aqui eu tenho 13. Meio mais meio dá 1, 14. 14 com 2, 16, 18, 20 e 22. Então nós temos 22 quadradinhos, né? Vou escrever aqui embaixo, quadradinhos. Então a nossa estrela tem 22 quadradinhos, que é a alternativa B. Respondido aí o nosso primeiro problema. Vamos ao nosso segundo problema. O que nós tínhamos lá no segundo problema? Acompanhe comigo. A figura mostra um quadrado. Isso é um quadrado. Todos os lados têm a mesma medida. De centro O e área 20 centímetros quadrados. Esse 20 centímetros quadrados é a área, ok? O ponto M, que é esse pontinho aqui embaixo, é o ponto médio, ou seja, ele está na metade, né, desse segmento, de um dos lados. Qual é a área da região sombreada? Então eu quero saber essa área cinza aqui, ok? Bom,
Como se calcula área de quadrado? Como o quadrado é um retângulo, porque tem 4 ângulos retos, a área de um retângulo qualquer é o quê? Base vezes a altura. E aí nós vamos descobrir. Só que a base eu não conheço, porque não deu essa medida, muito menos a altura. Mas eu tenho uma informação muito importante sobre o quadrado. O quadrado tem esse nome porque todos os lados têm a mesma medida. E quando eu não conheço algo em matemática, eu posso representar por uma letra. Então, eu vou colocar aqui y, mas poderia ser qualquer letra. Então, y é a medida deste lado e y também é a medida desse lado. Assim como essa medida e essa também. Então, y, aqui y, e essa medida toda aqui, ó, também é y. Como a área é base vezes a altura, a base e a altura têm a mesma medida. Então, y vezes y. E a área já foi dado, que é 20. Então, 20 aqui no lugar do A, que representa a área. E aí nós teremos que 20 é igual a y vezes y ao quadrado. Como eu tenho uma potência aqui, usando a operação inversa, eu posso dizer que y é quem? A raiz quadrada de 20, ok? Mas eu posso fazer melhor ainda, porque essa raiz quadrada de 20 não vai me ajudar muito. Eu vou dizer que y é 4 vezes 2. 4 vezes 2 não, 4 vezes 5, porque tem que dar 20, né? O que acontece aqui? 4 vezes 5 é 20, então continua sendo o mesmo número. E vocês estudam isso no 9º ano e sabem que isso daqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 5. Porque se eu tenho o mesmo índice, eu posso colocar dentro do mesmo radical. Só que 4 tem raiz quadrada. 5 é um número primo, né? Então é um número irracional dentro da raiz. Então a raiz quadrada de 4 é 2. Então você tem que o valor de y é 2 raiz de 5. No caso foi dado em centímetros. Então nós temos centímetros. Então essa é a medida do lado do quadrado. A gente simplesmente simplificou essa raiz. Raiz quadrada de 20 tem o mesmo valor de que 2 vezes a raiz quadrada de 5. Então é este que a gente vai usar para o lado para facilitar nosso cálculo. Eu quero descobrir a área sombreada. Só que essa área sombreada é o quê? Que figura é essa? Um trapézio, né? Então a área sombreada que eu estou querendo descobrir, a sua área, né? É um trapézio. E aí vamos colocar aqui as medidas do trapézio. Como aqui é ponto médio e aqui está no centro, esse daqui também está na metade. De M a O é a mesma medida de O até o pontinho do centro do outro lado. Então essa medida é a metade do lado. Bom, como o lado mede 2 raiz de 5, se eu pegar 2 raiz quadrada de 5 e dividir para 2, que eu quero saber a metade, isso aqui dá 1, sobra quem? Raiz quadrada de 5. Então, essa medida de O a M mede raiz quadrada de 5. Este daqui é o lado, então você tem aqui 2 raiz quadrada de 5. Essa parte aqui, como aqui é o ponto médio, é a metade, mas a metade a gente já sabe que é quem? Raiz quadrada de 5. E aí nós temos aqui, como aqui é um ângulo reto, isso é um quadrado, e o quadrado é um retângulo, a base maior mede 2 raiz de 5, a base menor raiz de 5 e a altura também raiz de 5. E aí vocês lembram lá que a gente estudou como que calcula a área de trapézio? Eu tenho base maior mais base menor vezes a altura e tudo isso divide por 2. E aí é só fazer substituição. Ó, nós temos aqui a base maior é 2 raiz quadrada de 5, mais a base menor, que é raiz quadrada de 5, vezes a altura, que também é raiz quadrada de 5, e tudo isso vai dividir por 2. Então isso vai ser igual a quem? Bom, 2 raiz de 5, eu poderia colocar 1 aqui. Por quê? Porque entre o número e a raiz nós temos uma multiplicação. E se eu colocar aqui 1 vezes a raiz de 5, continua sendo raiz de 5.
Como esses dois são iguais, é só subtrair esse e repetir raiz de 5. É a mesma coisa que a gente faz em expressões algébricas. E aí 2 mais 1, eu tenho 3. Só repetir raiz de 5. Ou seja, 2 raiz de 5 mais 1 raiz de 5 dá 3 raiz de 5. É como se... Poderia até comparar aqui, se eu tivesse 2 maçãs, colocando maçã como fosse raiz de 5, mais uma maçã, eu vou ter 3 maçãs. E aí isso vai multiplicar, né, porque isso multiplica pela altura, por raiz quadrada de 5. E isso vai dividir por 2. E aí o que nós teremos aqui? 3 vezes o que der aqui. Eu vou fazer aqui no meu rascunho aqui do lado, que eu coloquei um rascunho aqui, esse cálculo aqui. Quando você tem raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, é o procedimento que eu fiz aqui, só que agora nós vamos fazer o processo contrário. Como esse aqui pode ficar dentro do mesmo radical, como estava, então o que a gente vai fazer? Isso daqui é igual a quem? Raiz quadrada de 5 vezes 5. Que isso é igual a quem? Raiz quadrada de 25. Mas 25 tem raiz exata, então nós temos que essa multiplicação dá 5. Então você tem que 3 vezes 5 dividido para 2 é a nossa área. Então nós teremos o que? 3 vezes 5, 15, né? Que dividido por 2 é exatamente quem? 7,5. E aí nós temos centímetros quadrados. Então aqui nós vamos descobrir a área sombreada, né? Que é a área do trapézio que está no interior desse quadrado. Ok? Então, resolvido o nosso problema, a resposta é a letra D. Muito simples, né? Então, resolvido aí nosso segundo problema, vamos ao nosso terceiro e último problema. O que nós tínhamos aqui no terceiro problema? Acompanhe comigo. O retângulo ABCD foi dividido em 9 retângulos. Então, nós temos 9 retângulos ali embaixo, menores. Alguns deles com seus perímetros. Então, nós não vamos trabalhar com área aqui, nós estamos trabalhando com perímetros, que é o contorno, a medida do contorno da figura, indicados na figura. O perímetro do triângulo ABCD é 54. Então, deu o perímetro do retângulo, né? Do retângulo ABCD é 54. Então, esse retângulo, as medidas aqui dos seus lados somam 54 centímetros. Aí pergunta-se, qual é o perímetro, quer saber o perímetro também, né? Do retângulo cinza. Então, eu quero saber o perímetro desse retângulo que está aqui no centro. Então, a gente vai tentar aqui descobrir qual é a resposta a esse problema. Então, vamos pensar aqui. Eu não sei essa medida, muito menos essa, muito menos esses pedacinhos também eu não sei. Eu vou fazer uma abordagem algébrica aqui que a gente consegue chegar ao nosso resultado. Eu vou nomear tudo que eu não conheço. Então, eu vou nomear esse pedacinho aqui, ó, que vai desse ponto até esse daqui, eu vou dizer que essa medida mede A. Se essa medida mede A, essa daqui também vai medir o quê? Vai medir A. Consequentemente, essa mede A e essa daqui também mede A, né? Porque aqui nós temos um retângulo. Então, como nós temos ângulos retos aqui, os lados opostos têm a mesma medida. Ok? Essa medida também eu não conheço. Eu vou dizer que essa medida mede X. Então, vamos nomear isso aqui por X. Logo, essa medida aqui mede X. Essa daqui também mede X, que os lados opostos têm a mesma medida. Nenhum retângulo. Mede X. Aqui eu vou nomear por B. Então, aqui também mede B. Esse daqui também mede B. E esse último também mede B. E aí agora eu vou pegar as partes de cima aqui, ó. Já coloquei 3 letras, eu preciso de mais letras porque essa medida é diferente dessa que é diferente dessa. Pode até ser igual, mas a gente não sabe ainda, né? Então vou dizer que esse daqui é a medida C. Se esse mede C, esse daqui também mede C, esse mede C e esse aqui de baixo mede C. E aí nós vamos para o próximo. Esse daqui também eu não conheço, então vou dizer que essa medida aqui é D, então, D não, vou colocar outra aqui para facilitar a minha vida. Vou dizer que essa medida aqui é Y,
E aí eu vou dizer que essa aqui é y também, né? Porque é o lado oposto do retângulo. Então aqui mede y e aqui mede y. E a última aqui que eu não conheço também, aí eu vou nomear por D. Mas as letras, vocês que escolhem. Isso aí não tem problema. Eu escolhi essas por quê? Porque eu vou dizer que x mais y é o resultado que eu estou procurando, que no caso aqui é o perímetro, né, a soma dos lados aqui desse retângulo cinza. Então, se eu achar x mais y, eu vou chegar ao perímetro desse nosso retângulo cinza aqui, ok? Então, a informação que deu foi os 54 centímetros, que é o perímetro do retângulo maior, né, que é composto por todos esses retângulos menores. Então, eu vou começar a calcular esse perímetro aqui, ó. Bom, aqui eu tenho A. Deste lado também eu tenho A. Como nós estamos trabalhando com perímetro, o perímetro desse retângulo maior é a soma de todos esses pedacinhos. Porque esses pedacinhos, né, é o contorno da nossa figura. Então aqui eu tenho A desse lado e tenho A desse lado. A mais A, eu tenho 2A. Certo? Aí eu tenho x mais x, 2x, b mais b, 2b. Então, vocês podem ver que c mais c, 2c, y mais y, 2y, d mais d, 2d. Então, todos têm o dobro aí de quantidade. Então, só somar o dobro de cada um. Então, 2a mais. Aí eu vou colocar 2b mais. Então, a gente vai colocando 2c, tudo está em dobro ali. Mais 2d mais. Aí você tem 2x mais 2y. E isso é igual a quem? Isso é igual a 54. Porque a soma de tudo isso dá o meu perímetro, ok? Então essa é a primeira informação que nós temos. Mas nós temos mais informações. Eu tenho aqui que 18 é o perímetro desse retângulo, 16 é o perímetro desse, e assim sucessivamente. 14, né, são os perímetros desses retângulos. Então eu vou escrever cada um desses perímetros. Vou começar pelo 18 ali. C mais C é 2C. X mais X, 2X. Então o perímetro daquele ali é 2C mais 2X. E o perímetro desse retângulo dá 18. Eu continuo. Vamos pegar esse aqui agora. 2A mais 2Y. Então nós temos 2A mais 2y é igual a 16. E eu vou continuando, repetindo o processo. Ó. 2d mais 2x. Então, 2d mais 2x. Isso é igual a quem? Isso é igual a 14. E o último aqui, ó, 2b mais. Aí você tem 2y. Isso vai me dar o quê? Isso vai me dar 26. Aí, a partir desses, eu vou tentar modificar para poder ajudar a gente. Então, isso daqui, ó, implica o quê? Vamos fazer aqui do lado. Se eu mudar o lado aqui da igualdade de qualquer um desses valores, eu tenho que alterar o sinal. E aí eu vou dizer que 2c eu vou deixar do lado esquerdo, né? E vou pegar esse 2x e passar para o lado direito. Então, ele vai ter que ser negativo. Então, 2c é igual a quem? 18 menos 2x. A mesma coisa eu vou fazer com esse. Ó. 2a é quem? É 16 menos 2y. Não pode se perder ao fazer esses cálculos. 2d é quem? 2d é igual a 14 menos 2x. E o último aqui nós temos 2b é igual a 26 menos 2y. Como 2c é este valor, 2a é este, 2d é este valor e 2b é este valor, então vou trocar 2c por esse valor, 2a por esse, 2d por esse e 2b por esse. Na nossa primeira equação que nós tínhamos escrito antes. Então, deixa eu separar aqui. Aí vamos reescrever aquela equação lá de cima, só que fazendo o quê? Algumas substituições para facilitar a nossa vida. Então nós temos, no lugar de 2a, eu posso colocar quem? 16 menos
2y, né? Ok? No lugar de 2b, eu posso colocar quem? 26 positivo, né? Menos, deixa eu só ajeitar aqui. Aqui é 2y, ficou parecendo um 7, né? Deixa eu só acertar aqui. Ficou meio feio esse y. Aí você tem... Tá vendo? Porque isso ficou errado. 26 menos 2y. O nosso 2c, que é este daqui, você tem 18 positivo menos 2x. E por fim você tem aqui 2d, cadê o 2d aqui? Você tem mais 14 menos 2y. E isso tudo ainda soma 2x e 2y. Então, mais 2x mais 2y. Ficou pequeno ainda meu espaço aqui. Deixa eu apagar essa linha aqui e acrescentar mais aqui para o lado. A conta ficou bem grande, mas não tem problema. Aí 2x mais 2y, e tudo isso é igual a quem? 54. Deixa eu separar aqui. E aí agora a gente vai somar o que der para somar. Por que eu fiz isso? Eu tinha aí 6 variáveis, agora eu só tenho 2. E as duas que me interessam, que é o x e o y. Aqui nós temos aqui 2y negativo mais 2y positivo, dá 0. Então isso aqui já não tem mais. Menos 2x mais 2x também dá 0. Então esse nós não temos mais. Aí eu tenho 16 mais 26 mais 18 e mais 14. 16 mais 26 eu tenho 42. Mais 18 eu tenho 60. Mais 14 nós teremos quem? 74. Ok? Menos 2y, repete aqui. E nós temos também, cadê o x? Aqui no início aqui. 2x positivo, nós temos um x a mais aqui, né? 14, 26, 16, e aqui nós temos 14, no 14 é 2x, ó, ia dar errado. Deixa eu fazer um acerto aqui, senão dá errado no final, né? Nós temos aqui no 14, é 2x e não 2y. Senão vai ficar y a mais aqui. Então nós temos aqui 2x. No caso aqui nós temos esse que não tem mais. Então menos 2x. E tudo isso é igual a quem? É igual a 54. Então vou continuar desse lado, né, que ficou bem apertado ali. O 74 eu vou permanecer deste lado. 54 que do lado direito eu vou passar para o lado esquerdo, então eu tenho menos 54. E isso é igual a quem? 2x e 2y é negativo, passa para o outro lado positivo. Então 2x mais 2y. E aí 74 menos 54 sobra quem? Sobra 20. E isso é igual a quem? 2x é a mesma coisa que x mais x. 2y é a mesma coisa que o quê? Que y mais y. Pronto. Resolvido o nosso problema. Por quê? Porque o perímetro desse retângulo cinza é x mais y mais y. X mais y é igual a quem? É igual a 20. Então a resposta correta é a alternativa C. Bem tranquilo, né? Só tem que ter atenção aqui que eu troquei o x pelo y, né? Se não tiver atenção, você erra no final. Então muita atenção ao resolver esse tipo de problema. É um problema assim que exige bastante interpretação, mas é algo que dá para resolver com o que vocês já aprenderam aí ao longo, né, do estudo acadêmico. Ok, gente? Muito tranquilo, né? Então essa foi a nossa última atividade. Espero ter ajudado vocês aí na resolução desses problemas e relembrar alguns conceitos. Ok, gente? Para finalizar, gostaria de agradecer a participação de todos e espero, né,
que vocês façam a correção e façam os acertos necessários. E que, nas próximas atividades, vocês tenham mais entusiasmo e aprendam mais, ok? E eu estou à disposição também lá nos comentários particulares do Google Sala de Aula, assim que vocês tiverem dúvidas. Tranquilo? Então, mais uma vez, muito obrigado. Nossa aula termina aqui. Tchau, tchau. E até a nossa próxima aula ou correção.